O jogo está empatado. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Começando aí mais um dia, véspera de feriado em Brasília. Para vocês que não conhecem bem essa capital federal, ela está esvaziadíssima. Como se não bastasse o presidente da República de molho, se recuperando de uma cirurgia, os presidentes do Congresso arrumando as malas para viajarem, ou seja, tá complicado, mas a gente conseguiu uma notícia que interessa muito a todos vocês, porque mostra claramente como é o pensamento político brasileiro e que move as ações de quem está no governo e de quem está na oposição. Porque apesar de termos passado um ano, né, Rodolfo? Nós estamos agora em outubro de 2023, as eleições aconteceram há 12 meses atrás, o país continua dividido ao meio. Absolutamente dividido ao meio, é muito interessante isso. A gente está falando isso baseado nos dados de uma pesquisa que foi divulgada agora, chamada A Cabeça do Brasileiro, feita pelo Instituto Brasilis, do cientista político Alberto Carlos Almeida. E essa pesquisa mostra exatamente isso. Passado um ano da eleição, o brasileiro pensa da seguinte forma: 56% dos entrevistados consideram que o governo Lula é ótimo, bom ou regular para bom. Ou seja, a avaliação positiva do governo Lula é 56%. E a avaliação positiva do governo Bolsonaro, que acabou em dezembro do ano passado, é 53%. Ou seja, só sobra 3% que não acha uma coisa ou outra. É inacreditável isso. E para completar esse raciocínio, como toda pesquisa, tem uma margem de erro. No caso dessa, a margem de erro é de 2,2%. Portanto, se a gente colocar a margem de erro, a gente pode falar que realmente está empatado. Ou seja, o Brasil continua dividido entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E isso também, nessa pesquisa que, como você bem lembrou, o Instituto Brasilis fez entre o dia 22 e 27 de setembro, ela coincide, Rodolfo, com outra pesquisa que aqui neste conteúdo nós falamos no dia 15 de setembro e que foi feito pelo Instituto Datafolha e aconteceu entre 12 e 13 de setembro. Além dos outros dados que este instituto traz, o mais importante para a gente fazer a referência a esse de hoje é justamente, naquele momento, o Datafolha diz que 50% da população brasileira não votaria em Jair Bolsonaro de jeito nenhum, portanto, apoiadores de Lula. Por outro lado, 46% não votariam em Lula de jeito nenhum, portanto, apoiadores de Jair Bolsonaro. 50 a 46, e agora vem 56 a 53. É isso, né? Quer dizer, um país ainda completamente polarizado, completamente dividido entre essas duas torcidas aí. Ou o cara é Lula Futebol Clube, ou o cara é a Associação Desportiva Bolsonaro. Não tem jeito. Impressionante. Rodolfo acaba brincando com a questão do futebol, porque parece briga de torcida mesmo. Parece mesmo. Não sai desse jogo, é uma coisa impressionante. E o Brasil evolui para alguns lados, porque essa pesquisa também demonstra um fato que é muito importante. Nós havíamos tratado aqui, antes de começar esse conteúdo, de algumas informações que saem da pesquisa e que claramente houve uma evolução da cidadania brasileira. E ela houve justamente com relação ao Bolsa Família, não é, Rodolfo? É isso, né? Isso é um dado interessante da pesquisa que pode, de fato, mostrar algum tipo de evolução, de amadurecimento da cabeça do eleitor com relação a como se posiciona politicamente. Porque a pesquisa mostra o seguinte: a mesma divisão entre os beneficiários do Bolsa Família, mais ou menos a mesma divisão. Entre quem ganha a Bolsa Família, a avaliação positiva do governo Lula é 58%, mas a avaliação positiva do governo Bolsonaro é os mesmos 53%, ou seja, os números não se alteram muito. E ainda há um dado que chama a atenção, que 25% dos beneficiários do Bolsa Família acham o atual governo Lula péssimo. Ou seja, então, muito claramente, esses eleitores não mais associam o fato de estar ganhando um benefício social, eles não estão trocando isso por voto. Eles já começam a considerar esse benefício social como um direito
um direito, uma política de Estado, algo que independe de quem eles votem. Exatamente. Política de Estado. Hoje o eleitor entende que ele não é mais devedor de Beltrano ou de Ciclano, porque exatamente ele viu que passaram-se governos e a política de Estado foi mantida, ou seja, os programas sociais permanecem. Tanto que dá esse dado que realmente chama atenção, porque 58% que avaliam dentro do Bolsa Família a questão de Lula ser positivo como presidente da República, dentro dos mesmos 58%, 25%, praticamente metade, considera péssimo. Você fala, ué, há exatamente uma incoerência nesses dados. Não, não há. É justamente porque esse cidadão avalia como positivo o programa Bolsa Família, mas não avalia como positivo o governo que o dá. Portanto, ele enxerga que não é o presidente que entrega o benefício, e sim o Estado brasileiro. Ele já não se sente mais devedor, né, de quem está no governo, ele recebeu ou não recebeu o benefício. Até porque um governo diametralmente oposto, o governo Bolsonaro manteve o programa. Então isso, na cabeça do beneficiário, talvez fique muito claramente colocado que isso realmente já se tornou uma política de Estado, que ele não precisa votar em A ou B para ter o benefício, ao qual ele considera que tem direito. Então, se temos já esta certeza, porque os números mostram claramente o que é uma evolução da cidadania brasileira, por outro lado, Rodolfo Lago, continuamos na disputa de lado a lado após um ano da eleição. É isso aí. O país continua absolutamente dividido entre essas duas figuras centrais da política brasileira, que são Lula e Bolsonaro. E aqui a gente vai fazer uma pequena parada, porque realmente Brasília está totalmente esvaziada, como falamos no início desse conteúdo. Amanhã é um feriado e que a gente espera que você descanse não somente na quinta-feira, mas também na sexta, no sábado e no domingo, porque será isso que nós faremos. Mas voltaremos na segunda-feira com muito bastidor, porque nesses dias, apesar de estarmos de folga, os nossos telefones não param. Agradecendo a vocês por essa audiência. É isso aí, gente. Olha, um bom feriado aí para todos, bom fim de semana. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até segunda-feira. Até segunda.